Olá pessoal, estamos retomando nosso curso de programação em ASP.NET Core e vamos falar hoje sobre a introdução às páginas Razors, ao Razor, e as tag helpers que são utilizadas também para construir as páginas dentro da programação ASP.NET Core. Só dando uma breve introdução, existem dentro do ASP.NET Core aí várias abordagens de desenvolvimento de páginas, construção de páginas para rodar nas aplicações ASP.NET, mas a Razor é uma última das tecnologias que está sendo utilizada e naturalmente com grande aceitação, tanto que ela é promovida, a Microsoft tem feito uma grande promoção das páginas Razors dentro da própria tecnologia. E é isso que a gente vai ver aí nessa aula de hoje, ok? Bom, aqui, antes de iniciarmos a discussão propriamente sobre o funcionamento do Razor e das tag helpers, é muito importante citar alguns dos pré-requisitos que eu considero importante para saber utilizar a programação em Razor e as tag helpers. É conhecer HTML, né? Então, veja que quando a gente fala tag helper, a gente está falando justamente das tags HTML que vão ser ampliadas pelo Razor, com a tecnologia Razor e as tags que acompanham. Então, é importante conhecer bem o HTML, ou pelo menos detalhe do HTML, para saber lidar com essas páginas que serão criadas. E aí eu coloquei aqui um site da Mozilla, onde eles fazem uma breve introdução, assim, falam sobre o processo de desenvolvimento web e essa parte do HTML. E eu sugiro para aqueles que não se recordam ou tiverem alguma dúvida, precisarem fazer alguma consulta, a visita para esta página para conhecer os fundamentos, ali, os detalhes do HTML. Agora, se a gente já conhece, já tem um domínio um pouco maior do como funciona e tudo mais, em alguns momentos pode ser interessante relembrar, se eu preciso de uma tag para fazer tal coisa, um elemento HTML para fazer um determinado recurso dentro da página. Aí não tem como, acho que o importante é visitar ali a W3 School, tem esse catálogo de tags, HTML necessárias, então você vai lá, você quer criar um parágrafo, como é que você cria um parágrafo? Então todas elas estão aqui de alguma forma descrita. Então aí está o URL também, fica a indicação para vocês, para quem precisar aí de repente usar como meio de consulta na hora de construir as páginas que tiver precisando. Óbvio que dá para usar referenciais, principalmente dentro do projeto ASP.NET Core, a gente pode usar como referencial muitas das tags que são geradas pelo scaffold lá. Então dá para ir olhar, consultar uma página similar, pegar recursos para ser utilizada, mas enfim, fica aí mais um referencial para consulta e pesquisa caso seja necessário. Agora, entrando propriamente no Razor, o que é o Razor, para vocês poderem utilizar na programação de vocês, então é assim, o Razor ele é uma tecnologia, praticamente um framework dentro do ASP.NET Core, que permite fazer escritas de código C# dentro do HTML. Então, se vocês perceberem bem, dentro do HTML, só reforçando, no lado servidor. Porque a gente tem o JavaScript que pode ser usado no lado cliente, lá no navegador dá para usar o JavaScript, mas no lado servidor depende da tecnologia, e neste caso aqui, o Razor é quem permite fazer isso. Então você consegue, lá dentro das tags HTML, fazer a inclusão de regras como if, else, loop, por exemplo, que não são recursos naturais do HTML. Então no HTML, se você tivesse que fazer uma tomada de decisão para renderizar um componente, o HTML não oferece esse recurso. Você teria que usar JavaScript do lado cliente ou usar alguma linguagem de programação no lado servidor. E o C# é uma linguagem de compilação que renderiza, ajuda a construir a página do lado servidor. Ok? Fazendo uma comparação, o C#, no caso do Razor aqui, é muito parecido com o conceito do Java, lá dos JSPs, que você escrevia HTML colocando alguma porção de código dentro do HTML. Óbvio que
a separação de interesses, né, para não misturar uma coisa com a outra é muito importante. Tem que tomar muito cuidado para não querer fazer uma aplicação dentro de uma página HTML. Mas esses são recursos que são possíveis usar. E a sintaxe Razor ela é composta por códigos e por C#, né, e marcações HTML. Então, quando você começa a trabalhar dentro de uma página que tem o Razor lá, a tecnologia Razor, para renderizar essa página, você vai ter aí alguns indicadores que vão mostrar. Então, nós temos os códigos Razors, que podem também ter dentro deles C# e mesmo marcações HTML. E os comandos do Razor são iniciados normalmente com o arroba, o símbolo arroba, e os blocos de código do Razor é um arroba, abre chaves, escreve-se o código que quiser escrever, normalmente em C# e fecha a chave e encerrou aquele bloco de código no meio da página. Tá? Então essa é uma das características do Razor. E os arquivos Razors podem ser no formato CSHTML, veja que essa é uma extensão das páginas Razor, então ele tem o ponto CS de C# HTML, mas ele também pode ficar dentro de uns componentes que são chamados ponto Razor. Então dá para usar de duas formas. O mais comum aí é a utilização dentro da página CSHTML, que é onde ele vai ser utilizado então para fazer a renderização. E aqui o próximo passo é sobre as tag helpers. Então, o próximo passo é o que são as tag helpers, né? Como são as tag helpers? As tag helpers são os equivalentes ao HTML. Só que o objetivo das tag helper é o quê? É ampliar os recursos do HTML para dentro da plataforma ASP.NET. Então, as tags que vão ser criadas adicionais às tags HTML são tags que ajudam nessa composição da página. E assim, dentro da programação lá, a gente vai conferir em vários momentos, mas o prefixo inicial assim, de uma tag helper é o ASP e um hífen. Então, por exemplo, dentro de um componente HTML, eu posso colocar lá asp.page igual a index. Então, veja que eu já estou usando uma tag helper para poder renderizar aí um conteúdo dentro de uma página de navegação, por exemplo. Então, esta é uma das nomenclaturas possíveis aí para utilização. E o uso de tag helper evita a reescrita de muitos blocos HTML, porque como as tags helpers têm por trás o apoio da linguagem C# e ASP.NET, então ele evita essa repetição de código, que é um dos cuidados que a gente tem que ter aí na hora de começar a programar. Ok? É importante, eu coloquei esse tópico aqui como referencial para vocês, é importante lembrar que o C# e o ASP.NET ele tem dois modelos. Então aqui eu tenho um modelo que está em vermelho nessa apresentação, que é um modelo que a gente chamaria de HTML Helper. Então esse é um modelo mais antigo do sistema de renderização dentro das páginas Razor. Então a gente utilizava HTMLs Helper com muita frequência. Hoje ainda é possível encontrar códigos que tenham esse tipo de comando. Então veja que ele tinha ali um comando, uma arroba html.editor_for, e aí ele renderizava para a gente uma caixa de texto lá no HTML na forma final. Então esse era um modelo de construir tags do HTML utilizando HTML helpers. Do segundo modelo ali que aparece em verde, ali já estamos com a tag helper propriamente dito. Então, basicamente a gente utiliza a tag HTML, o elemento HTML, e inclui dentro dele apenas ali um atributo, asp_for, e diz lá nob. Então, esta tag HTML vai ser apoiada pela tag helper e vai renderizar já com muitos outros recursos que a gente gastaria muito esforço para escrever. Então as tag helpers são justamente um incremento dentro do HTML que ajudam a compor e a redigir essas páginas HTML. E as páginas do C# do ASP.NET, são esses CS-HTML, eles funcionam da seguinte forma. Normalmente a gente vai ter uma página que é a CS-HTML, aonde a gente vai colocar as tag Razor, vai colocar as tag helpers,
vai colocar a sintaxe HTML. Então, a página CSHTML, com extensão .cshtml, é onde fica o código de renderização da página propriamente dito. Como esta página não é estática, ou seja, ela precisa de um dinamismo por trás, então a gente pode criar a lógica da página numa página C# em separado, tá? E esta página C# em separado, ela vai ser uma herança de Page Model, a gente vai ver um exemplo já na sequência lá, para justamente ela ter um vínculo com a página CSHTML. Então as duas vão andar aí em conjunto. Depois de feito isso, vem a lógica negocial em C#, que pode ser lá na classe, no pacote de domínio, ou mesmo num projeto em separado, que é o nosso caso, que é o projeto a Class Library domínio, né, que a gente usa para colocar a lógica negocial. E por fim, essa informação é gravada lá na base de dados, retorna e interage de uma forma com a outra. Então vejam, o importante das páginas dinâmicas é porque o foco dela não é renderizar apenas uma informação e ficar como está. A página dinâmica ela existe porque ela pode sofrer alteração ou trazer informações diferentes de acordo com a lógica negocial ou com alterações que ocorram na base de dados, tá certo? Então esse é o modelo de funcionamento das páginas dinâmicas que a gente construiu utilizando o CSHTML. Quando a gente manda gerar aqueles scaffold lá para fazer o CRUD dentro do Visual Studio, o Visual Studio aplica essa lógica. Ele pega lá informações da parte negocial, então classes de domínio, pega a informação do contexto, como é que ele conecta no banco de dados e tudo mais, e gera toda a lógica de código C# e HTML com Razor e Tag Helpers e deixa pronto então para a gente ali poder então fazer a inclusão, exclusão ou alteração de uma entidade lá no banco de dados, né? Eu vou hoje mostrar, a partir desta breve introdução, eu vou mostrar ali como nós vamos criar uma página Razor do zero para poder explicar quais são os elementos fundamentais aí deste HTML. O objetivo não é que, porque eu estou criando um projeto do zero, que vocês, dentro da criação do projeto de vocês, aí criem o projeto do zero. Mas é mais para poder perceber de onde surge esta página com Razor e tudo mais, para poder então, agora na hora de desenvolver as páginas de transações que não são geradas pelo scaffold, a gente saber como é que essas páginas são renderizadas e produzidas. E para isso, basicamente a gente vai fazer 3 passos, que é criar um projeto do zero, incluir lá a pasta Pages, onde a gente coloca as páginas Page, né, as páginas Razor com código HTML, transformá-la daí, criar uma página, uma tag helper, alguma coisa que renderize na página para a gente, mostrar o funcionamento dos scripts Razor também, como é que eles podem ser, e criar uma classe model que fica vinculado com essa página. Então com isso a gente vai encerrar esta apresentação. Então o objetivo é fazer esse exemplo aqui de criação de páginas Razor vinculado a esse vídeo. Então vamos lá?